Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindos ao programa Conexão Educação. Sou a professora Oderlúcia Nobre, faço parte da rede municipal de Guaramiranga e hoje serei a professora de vocês. Irei ministrar uma aula de matemática, mas antes de iniciar a nossa aula, vou contar uma história. Vamos lá, criançada? E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita para todos alegrar. Trelelê, tralalala, trelelê, tralalala, hey! E o nome da nossa história será A Ciranda das Cores. Quem escreveu essa história foi Saskia Brígido. Quem fez as ilustrações foi Marisa Brito. E a história começa assim. Numa clara manhã de sol, o azul do céu e do mar resolveu com as outras cores conversar. Chamou o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde do capim, o branco das nuvens e se pôs a falar. Vamos brincar de trocar de lugar? As cores acharam a ideia bastante divertida e, como estrelas cadentes e coloridas, todas bailaram no ar. Giraram e giraram, e a cada giro inventaram um lugar. Depois de novo giraram até reencontrar o mesmo lugar e um mundo de cores reinventar. E rapidamente tudo ficou diferente. O céu ficou vermelhinho de doer nos olhos da gente. As nuvens ganharam uma cor amarela e reluzente. O verde se espalhou pelo mar e toda a areia da praia se fez azul. Tudo se modificou de sul a norte, de norte a sul. O jumento ficou parecido com um boi-bumbá, pois todas as cores decidiram um bichinho enfeitar. O pintinho, que antes era amarelinho, agora era azul e rosa. A galinha, após botar ovos de cor de chocolate, se exibia toda vaidosa. Naquela manhã, um mundo novo colorido ganhou. E toda essa história começou quando o papai deixou cair, sem querer, bem mais que um pinguinho de tinta sobre o papel. Foi tanta tinta que o desenho que o menino acabara de fazer ficou todo coberto de azul. Mas, em vez de chorar, o menino convidou o azul para com todas as cores brincar. Deu asas à sua imaginação, deixou seu coração falar e as cores começaram a cirandar. No giro da ciranda das cores, o menino se encheu de ideias. Descobriu que sempre é possível a nossa história reinventar, o nosso futuro colorir e o nosso mundo transformar. Essa ciranda é assim. Não começa em você e nem termina em mim. É uma história sem fim. E a história acabou. Bata palmas quem gostou. E aí, criançada, agora vamos para a compreensão oral da história. Como começou a história? Vocês lembram? O que foi que iniciou? Lembra qual foram os animais que apareceram? Qual foi o primeiro? Qual foi o último? Porque hoje nós vamos aprender na nossa aula de matemática o antecessor e o sucessor, ou seja, os nossos vizinhos. Vocês já pensaram como nós chamamos o nosso vizinho pertinho da nossa casa? Então é isso que nós vamos aprender. Agora, crianças, vamos construir o nosso jogo para fixar melhor a aprendizagem do conteúdo. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma régua, de um papelão. Eu peguei uma caixa de sapato e abri a caixa de sapato para fazer recortes. Precisar de tesoura, pincéis, papel ofício, olha, uma folha de papel ofício e tampinhas de refrigerante. Também vou precisar da minha régua e de um lápis.
O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pequenos retângulos como esses, mas eu vou ensinar vocês como é que vai ser feita essa construção. É importante que você tenha a ajuda de um adulto, certo? Olha, vocês estão observando que aqui do lado eu já coloquei os números que nós vamos utilizar. Só que na minha tampinha eu coloquei o material chamado EVA, certo? Porque eu já tinha esse material, então eu coloquei aqui para ficar bonito e colorido. Porque tudo que nós vamos fazer tem que ser com capricho e que fique bonito. Por quê? Porque nós vamos ter vontade de brincar, porque é um brinquedo ou uma brincadeira divertida. Então, o que é que nós vamos começar a fazer? Vou pegar a minha régua, certo? E vou medir do número 0 ao número 10. Ó, certo? Faço o primeiro risco. Vou pegar 4 centímetros para fazer dessa forma. Aqui eu tenho de 0 a 10 e aqui eu tenho 4 centímetros, certo? Você vai fazer isso para ficar um jogo perfeito. Aí você vai fazer novamente o risco. Pronto. Isso eu vou fazer vários, certo? Porque nós vamos precisar de vários retângulos. Aí, novamente. O que foi que eu fiz? Para não ficar o tempo todo riscando, eu peguei, fiz já o recorte desse primeiro, certo? Que eu peguei como molde para fazer o restante, para ser mais prático, porque para mim não estar o tempo todo fazendo a medida. Como, ó, certo? É bom, importante que você faça isso, porque fica mais prático. Quando uma pessoa que vai lhe ajudar, um adulto, ela pode fazer dessa forma, viu? E vocês, crianças, já podem ir aprendendo que nós podemos utilizar formas para refazer as outras coisas. Agora eu vou riscar mais outro. Ó, já tendo este como molde, fica mais prático. Pronto. Aqui eu fiz o molde, já com o meu molde, eu já fiz vários, certo? Aí vou só recortar. Eu não vou recortar todos, porque eu já tenho o meu modelo. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer... Já recortei, certo? Para vocês terem uma noção de como nós vamos fazer. Ó. Pronto, fiz o recorte aqui. Então, eu vou pegar a medida, certo? Tenho 10, eu vou dividir em 3 partes, ó. Vou pegar 3,5. E aqui 3,5. Certo? Para mim dividir. Pronto. Pronto. Aí eu vou pegar o pincel, certo? Aí vou riscar aqui na parte que eu marquei. Pronto. Ó, vai ficar dessa forma, tá vendo? Ó? Vou pintar a bordinha para que a borda fique bonita também.
Vai ficar dessa forma. Ó, já fiz com vários, certo? Pronto. Agora, eu vou pegar a medida da minha tampinha e vou fazer vários círculos, que é o que eu vou cobrir a minha tampinha. Mas se eu não tiver a tampinha, não tem problema. Eu posso escrever o número na própria folha, tá bom? Ó, vou escrever assim. Faço vários círculos. Pronto, fiz aqui alguns círculos. Aqui no meio, eu vou escrever o número 1. Pronto. Escrevi aqui o número 1. Aí aqui eu vou escrever o número 0 e o número 2. Certo? Eu vou pegar a cola e vou colar esses números que eu escrevi na minha bolinha de papel. Passo uma colinha na minha tampa. Crianças, vão ficar desta forma, certo? Vou pegar outra tampinha. E vou colocar aqui. Pronto. Ó. Aí aqui eu tenho o número 1. Qual é o antecessor? É o númerozinho que vem antes, ou o meu vizinho que vem antes. Qual é o número sucessor? O número 2. Desses números aqui, qual é o menor? O número 0. Qual é o número maior? O número 2. Assim eu vou dar continuidade, ó. Vou colocar aqui o número 4. Aí eu vou escrever os números que vêm antes e depois do número 4. Não vou colocar na tampinha, porque se eu não tenho tampa, eu também posso utilizar apenas a minha bolinha, viu? O número 3 e o número 5. Vocês também perceberam que nós começamos no número menor e vamos para o número maior. Tá vendo? Ó, a minha sequência numérica começa no número menor e vai ao número maior. Qual é o antecessor do número 4? Número 3. Quem é o sucessor? O número 5. De que forma eu posso representá-los em unidade? Eu posso pegar, se eu não tiver o material dourado, não tem problema. Eu posso pegar tampinhas, ó, vou representar o número 4. 1, 2, 3, 4, certo? Se eu retirar 1 ou menos 1, vai ficar 3, que é o meu antecessor. Se eu colocar novamente o 4 e acrescentar mais 1, eu terei 5, que vai ser o meu sucessor. Viram, crianças, como é fácil?
prático. Lembre-se que nós iniciamos no número menor e vamos ao número maior. Temos o antecessor, assim como o sucessor, ou os nossos vizinhos. Você também pode observar próximo à sua casa. Quem é o vizinho que vem antes da sua casa e quem é o vizinho que vem depois. Crianças, foi um prazer estar aqui com você. Um grande abraço no coraçãozinho de cada um. Oi, crianças! Agora vamos dar início à nossa aula de matemática. Hoje vamos aprender o que é antecessor e o que é sucessor. Ou seja, os nossos vizinhos. Vocês já pararam para pensar que nós temos o vizinho que vem antes e também temos o vizinho que vem depois. Então, nós chamamos de antecessor para o que vem antes e sucessor para o que vem depois. Primeiro, iremos aprender como vamos escrever estas palavras. Vamos lá? Eu vou precisar de o alfabeto móvel, ou seja, as letras do nosso alfabeto. Ó, quantas letras eu vou precisar para escrever a palavra antecessor? Vamos lá? Ó, A, N, T, E, C, E, S, temos dois S nesta palavra. O O e o R. Vamos contar para saber quantas letras nós precisamos? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Precisamos de 10 letras. Se eu for dividir em pedacinhos ou sílabas, vocês acham que nós vamos precisar abrir a boquinha quantas vezes para falar esta palavra? Antecessor. 4 vezes. Vamos dividir? Ó, eu tenho o A e o N. O N é uma letrinha que dá o som nasal. O que é o som nasal? Aquele sonzinho que vem do nariz. T. Ó, T. Ses. Ó, como eu tenho 2 S, um S vai ficar na primeira sílaba e o outro S vai ficar na outra sílaba. Qual é a primeira letra desta palavra? A. Qual é a última letra? R. Se eu pronunciar, eu vou descobrir que a letrinha R, ela vai dar um som que arranha na nossa garganta. Vamos lá descobrir, ó. Antecessor. Ó, a letrinha que arranha na garganta. Agora, vamos descobrir como se escreve a palavra sucessor. S, U, C, E, S, S, O, R. Sucessor. Quantas letrinhas eu precisei para escrever esta palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas duas palavras, qual foi a que eu utilizei mais letras? Foi a palavra antecessor. Por quê? Porque ela tem 10 letras. E na palavra sucessor, eu tenho apenas 8 letras. Agora, eu também vou dividir essa palavra em pedacinhos. Vamos lá? Sucessor. Lembrando que quando eu tenho 2 S, um S vai ficar em uma sílaba e o outro na outra sílaba. Vamos ver como é que eu vou falar essa palavra no dedinho. Sucessor. Eu tenho apenas 3 pedacinhos. Ele tem mais ou menos pedacinho do que a palavra antecessor? Tem menos. E dentro da palavra sucessor, eu tenho a sílaba medial, que é a mesma coisa da sílaba que vem no meio. Ó, vamos lá? Sucessor. Sílabazinha que vem no meio, ó, é o ses,
que eu chamo de sílaba medial. Vocês viram, criança, como é fácil? Agora, qual é a primeira letra desta palavra? O S. Qual é a última letra? O R. A última letra é a mesma da palavra antecessor? A palavra que começa o sucessor é a mesma letra do antecessor? É importante nós fazermos todas essas observações para vocês perceberem que as palavras, elas são escritas diferente, mas eu também tenho aquelas palavras que posso escrever com a mesma letra, certo? Agora nós vamos dar continuidade. De que forma? Nós vamos pegar um caderno ou uma folha e vamos construir uma reta numérica. Na nossa reta numérica, ela vai ficar mais ou menos parecida com a de uma régua. Nós teremos os números que vão de 0 ao número 14 e teremos a reta numérica que vai do número 15 ao número 29. Então, nós vamos escolher aqui o número da nossa primeira reta numérica. Nós vamos escolher aqui o número 6. E vou representá-lo agora com o nosso material dourado. Então, vou pegar unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Nós temos os cubinhos que eles representam as unidades. E assim, por que eu estou mostrando para vocês? Porque vocês já aprenderam a escrever os números. Então, nós também temos que aprender a representá-los. 6, que é o número que nós escolhemos. Se eu retirar 1, eu vou ficar com 5, que é o meu número que vem antes do número 6. Vai ser o número 5, certo? Então, eu vou pegar a minha canetinha na cor azul e vou passar um tracinho no número 5, que é o número que vem antes. Vou voltar a minha quantidade que representa o número 6. Mas se eu colocar mais 1, eu vou ter 7. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou lá na minha reta numérica e passo um tracinho onde está o número 7. Então, você vai descobrir que nós temos o número 6, que ele vai estar no meio, e antes dele vai ter o número 5, que nós vamos chamar de antecessor. E depois dele, nós vamos ter o número 7, que nós vamos chamar de sucessor. Ou seja, os nossos vizinhos. Vocês viram como eles são vizinhos? Porque eles ficam pertinho um do outro. O 6, ele é vizinho do 5, assim como ele é vizinho do 7. Vou pegar agora outro número na minha outra reta numérica. Vou pegar o número 22. Então, eu venho na minha reta numérica e circulo o número 22. De que forma eu vou representá-lo com o meu material dourado? Vou precisar de 2 dezenas e 2 unidades. Vocês estão vendo ó, como é que eu represento? Então, eu vou ter o meu vizinho. Númerozinho, vou escrever o nome, ó. Vizinhos. Quem é o vizinho do número 22? Vamos descobrir agora. Se eu retirar 1, eu vou ficar com 21. Eu retirei, então vai ser o meu antecessor, porque ele vai ficar com menos, tá vendo? Aí eu vou voltar para o meu número 22. Se eu colocar mais 1, eu vou ter o número 23. Então, o 22 é o número que eu escolhi. Mas o meu vizinho, eu retirando 1, eu vou ficar com o número 21. Vou representá-lo dessa forma. Vai ser o vizinho do 22, mas ele vai ser o antecessor, porque ele vem antes.
Volto para o número 22 e represento dessa forma: 2 barrinhas e 2 unidades. Se eu colocar mais uma, eu vou ter o 23. Então, o vizinhos do número 22 vai ser o 21, que é o antecessor, e o 23, que é o sucessor. Até aí, vocês entenderam, crianças? Então, eu vou explicar mais uma vez. Pronto, nós já fizemos a nossa reta numérica, já identificamos os nossos números vizinhos. Agora, vamos escrever esses nomes que nós aprendemos com o alfabeto móvel. Ó, coloquei aqui o nome antecessor e o nome sucessor. Coloquei alguns nomes como referência para representar o antecessor e também o sucessor. Ó, ele pode ser o que vem antes, são termos que eu também posso utilizar. Antes, ou seja, menos 1 ou menor. Aí eu coloquei aqui o meu número 6, que eu representei pela unidade, e coloquei o número que vinha antes. Eu retirando uma unidade, eu vou ficar com o número 5. Eu acrescentando uma unidade, eu vou ficar com o número 7, certo? A mesma coisa vai acontecer com o sucessor. Eu vou colocar aqui, ó, o número 22, que foi o que nós escolhemos na reta numérica, certo? Representei pelo meu material dourado. 22. Eu retirei 1, ficou menos 1, então eu vou ter o 21, que é o meu vizinho que vem antes. Volto para o número 22 e acrescento mais 1, ou seja, maior ou mais. Aí eu vou ter o número 23. Para melhor entender, crianças, eu vou ensinar vocês a construir um jogo com material reciclado.